E eu e você precisamos entender exatamente como isso funciona. Porque muitas vezes as pessoas estão pensando, não, Deus está me chamando a não enxergar nada. Não, Deus está te chamando a enxergar algo diferente do que os seus olhos naturais veem. E essa é a natureza da obra da fé. A fé tem uma confissão, a fé tem obras, mas a fé também tem uma visão. E eu quero que você vá comigo para o livro de Gênesis, no capítulo 15. A Bíblia se refere várias vezes a Abraão como sendo o pai da fé. O Novo Testamento apresenta isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, escrevendo aos Gálatas, ele vai falar a respeito de Abraão como pai da fé. Na verdade, em Romanos, no capítulo 4, ali nos versos 11 e 12, a Bíblia diz que Abraão deixou pegadas de fé, ou seja, um modelo para que eu e você possamos seguir. Então, Abraão, ele não apenas é uma boa referência. Nós podemos olhar para ele da perspectiva do Antigo Testamento e dizer que ele é a referência, e não apenas uma boa referência sobre o que é andar em fé. E a Bíblia nos mostra um momento onde Deus fala com Abraão. Abraão tinha uma promessa. O tempo está passando e as coisas não estão acontecendo. Quantos já descobriram que a maior parte das promessas de Deus não são instantaneamente cumpridas? Quem já percebeu na prática? E a Bíblia começa, Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1, dizendo assim: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Verso 2, Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos? Tipo, o que o Senhor falou não cumpriu ainda. E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então, Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele. Diga comigo, a palavra do Senhor veio a ele. Gente, o fundamento da fé é a palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Tem muito crente frustrado, dizendo: eu tentei crer, mas ele inventou o que ele queria crer. Ele não teve uma fé despertada pela palavra de Deus. Nem pela palavra escrita e nem tampouco, às vezes, por uma palavra específica, personalizada, profética, como a que Deus trouxe para Abraão. Abraão não tinha uma Bíblia na mão para ler. Mas quando a palavra de Deus vem a ele, qual era? Verso 4. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: este não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. E a partir do momento que Deus dá essa palavra, olha a didática que Deus aplica com Abraão. Verso 5, então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus, conte as estrelas, se puder contá-las. E disse: assim será a sua posteridade. E o verso seguinte diz: Abraão creu no Senhor, isso lhe foi atribuído por justiça. Durante muito tempo esse texto me gerou uma crise. Porque eu pensava, se a fé é a convicção do que não se vê, por que é que Deus está tentando colocar uma imagem diante de Abraão? Por que Deus diz: sai da tenda contar as estrelas, se é que você pode contá-las? E durante muito tempo eu pensava, bom, Deus quer trazer um paralelo de que assim como ele está vendo isso, ele pode vislumbrar outra coisa. E demorou muito para eu perceber um detalhe. E eu quero que você olhe comigo a sequência. O verso 6 diz que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justiça. Deus continua falando, verso 7, o Senhor diz também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Mas Abraão perguntou ao Senhor: como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Quando você só lê o verso 9, pode parecer que Deus está pedindo só um sacrifício. Quando você lê o verso 10, você entende que o que está acontecendo aqui, na cultura dos povos antigos do Oriente, é um ritual de aliança. Olha o que diz o verso 10. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades uma diante das outras. Esse é o detalhe: cortar pelo meio, colocar as metades uma diante da outra. Em Jeremias 34, 18, Deus diz assim: farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, o mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram ao meio para passar entre as duas partes. Quando você vê o profeta Jeremias falando da parte de Deus, o rito de aliança, Deus está dizendo: eles cortaram, andaram entre as partes e não cumpriram, eu vou fazer com eles a mesma coisa. Eu vou romper a minha aliança porque eles não sustentaram a deles. Evidente que isso era um rito de aliança. Então, o verso continua e diz assim: as aves, porém, não cortou pelo meio. 11. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ele está tentando preservar o cenário. E ele diz: eu vou entrar numa aliança com Deus nesse lugar. Agora olha o verso 12. Ao pôr do sol,
Um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Daqui para frente, Deus vai falar sobre o futuro. Como a descendência dele iria peregrinar na terra do Egito, como levariam 400 anos numa condição até mesmo de escravidão para depois saírem. Mas eu quero chamar a sua atenção para o início do verso 12. Quando foi que um profundo sono caiu sobre Abraão? O que está escrito aí? Ao pôr do sol. Significa que Abraão está cortando os animais, colocando diante de Deus durante o dia. Não anoiteceu ainda. Aliás, depois que escureciam, eles não tinham muita atividade. Isso significa o quê? Que pouco tempo antes, quando Deus está dizendo para Abraão, sai da sua tenda, olha as estrelas do céu, é dia e não noite. Quando ele sai, não tem estrelas se vêem com os olhos naturais. Mas ele sabe, pela lembrança da noite, que as estrelas aparecem até em lugares certos. Deus está dizendo, olha as estrelas. Deus está ensinando Abraão a andar em fé. Ele está dizendo, você pode enxergar o que ninguém está enxergando. Eu estou te dando uma palavra. Nesse momento você está enroscado na realidade natural. Eu não tenho descendentes. O meu herdeiro será o meu escravo. Deus diz, não, eu tenho te prometido um descendente. Você terá um descendente. Essa descendência vai multiplicar. Enxergue o que eu estou falando. Olhos de fé significa você visualizar a materialização da promessa antes de que aquilo que Deus prometeu tenha se concretizado. Normalmente nós não vamos entrar no lugar daquilo que Deus tem falado se não passarmos por esse processo. É bonito olhar para Abraão e chamá-lo de o pai da fé, mas como eu disse, Romanos 4,12 diz que ele deixou pegadas de fé. E há momentos onde eu e você vamos ter que sair de dia da nossa tenda. A ideia é sair da tenda, todo mundo imagina, de noite está dormindo. Mas às vezes o sol durante o dia era tão insuportável que eles precisavam de abrigo e de sombra. Alguém outro dia falou, mas a conversa pode ter começado de manhã, porque essa turma acordava antes do nascer do sol. Falei, é verdade. Mas não...